Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui André Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Sempre trazendo coisas interessantes, sempre trazendo coisas importantes ao nosso ponto de ver e ao mesmo tempo curiosidade que eu estava pensando hoje antes da gente começar esse programa. Eu até vou perguntar para o Jorge já. Por que parece que a gente bate sempre na mesma tecla, né? Aquele samba de uma nota só. É sempre assim como livros são escritos, sempre sobre as mesmas coisas. Por que será? Essa que vai ser a pergunta inicial para o Jorge daqui a pouquinho. Por que será que o ser humano, apesar de ser, é como se ele tivesse que decorar uma única palavra e ele nunca decora? Por que ele nunca decora? Ou por que ele nunca se aproveita? Ou por que ele não se apropria dessa palavra? E sempre tem que ser lembrado, sempre tem que ser conscientizado. Qual é a razão disso? Será que nós não estamos dando volta ao redor, que nem a galinha, quando a gente põe ela no giz, bota uma galinha lá, ela fica parada ali naquele giz, como se não tivesse universo nenhum? É muito estranho. E o tema que se apresentou para hoje, vocês vão ver que faz parte de tudo isso que a gente vem falando há 3.650 dias, por aí, um pouquinho mais, né? O que será? Hoje nós vamos falar sobre retidão. E o que é retidão? É tudo isso aqui que a gente tem que ser: justiça, boa conduta, uma série de coisas. E a gente já não vem falando isso faz tempo? Faz. Então quem sabe a gente abordando por diversos ângulos, né, como a gente sempre fala aqui, a gente possa uma hora, todos nós, né, nenhum de nós aqui é diferente de vocês daí, a gente poder, finalmente, poder discutir sobre as questões em si, de uma forma consciencial, com consciência daquilo que a gente está falando. E não apenas essa parte didática de alguém passando uma informação, outras pessoas escutando, indo pesquisar, para a gente tomar esse nível de consciência. Como é que você está? Tudo bom? Eu gosto quando você vem aqui, sabe? Eu também gosto de vir aqui. Então, a gente é gostoso porque estava comentando ainda há pouco com a minha filha, e aqui é tudo aberto, né? Isso que é bom do Vida Inteligente. Minha filha falou para eu me cuidar por causa dos exames, tal. Você não quer ver seus netos crescerem, essas coisas, tal. Eu falei, bom. Falei para ela, a única coisa que hoje ainda me dá prazer ainda me dá um pouco de prazer, foi isso que bem dito. Pouco ainda escrevi em letras grandes. A questão, um pouquinho antes de você chegar aqui no estúdio, eu disse, é o meu trabalho, é o que eu faço, e me dá um pouco de prazer, não me dá muito prazer, né? Porque talvez não, é a verdade, eu espero mais do meu trabalho do que o meu trabalho me dá. E não é questão de dinheiro, porque não dá nenhum, você sabe que é só investimento esse trabalho, né? Mas eu fico decepcionado, digamos assim, não sei se nem se é a palavra correta, porque eu acreditava que o alcance desse ensinamento que a gente passa, essas coisas diferentes, fosse maior do que esse universo que ele atinge. Eu já sei o que você vai dizer, já decorei nesses 10 anos, tudo bem, mas isso aí é coisa particular minha, né? Então ele não me preenche, apesar de eu amar o que eu faço e abrir mão de tudo para continuar fazendo o que eu faço, ele não me preenche totalmente. Então eu disse para ela que essa é a minha motivação. Então, quer dizer, é isso que me segura, vamos dizer, nesse plano. Não é que eu queira morrer, essas coisas todas. Não, o prazer que eu tenho é fazer meu trabalho. O resto é resto. O resto é tudo supérfluo, tudo vazio para mim aqui. Então, quando a gente se reúne aqui, por isso que eu disse quando eu gosto que você venha aqui, é uma das poucas coisas que me preenche. Então, conversar na rua, papo furado, não tem condição. Eu ver televisão, só desgraça. Eu vejo o portal, tudo. Eu vou pesquisar, tudo, tem pouca coisa para acrescentar. Então, quando a gente reúne essa uma horinha aqui, a cada 15 dias, aí sim, já me preenche, me dá uma abastecida, a gente conversa coisas bacanas, interessantes, abstratas, sei lá o que, não importa, mas são coisas que são novas, que preenchem, assim, dá gosto de você conversar com isso, ao menos te instiga, né? Te instiga e buscar alguma coisa, é uma coisa nova, coisa diferente, não falamos de coisa ruim, então é gostoso. Então é isso que me dá prazer quando a gente senta aqui. Depois os comentários das pessoas, a própria comunidade Vida Inteligente. Então esse pequeno universo que eu gostaria que fosse muito mais amplo, né? Mas o fato de eu gostar, do gostaria, não significa absolutamente nada. Mas o que importa é que nós estamos aqui. Então é isso, agora eu vou deixar você falar um pouquinho, senão a turma lá do outro lado aí começa, ô Grego, só você fala, caramba. Entendeu? Já conheço
a turma. Eu gosto muito de vir aqui também. Eu te falei, né, que é a oportunidade de poder conversar, né, porque se a gente considerar como conversa, aquela conversa construtiva, e em função da lei, em função da evolução, da humanidade, essa coisa toda, a vida inteira ela é quase só silêncio, né? Poucas vezes você tem interlocutor para conversar, né? Verdade. Faz parte, né? Faz parte, não tem... Esse negócio que você está falando da abrangência do trabalho, às vezes parece que é estranho, né? Porque então a gente conversa aqui sobre a Agartha, aí você tem todo o trabalho de produzir, não sei o que, arruma no computador, edita, bota na internet e daí passa lá 3 meses, tem 2.000 pessoas. Ou os mais antigos tem, eu vi esses dias, então tem conversa que a gente teve que tem 30.000 visualizações. Isso, né? Isso. Mas aí alguém vai e coloca o vídeo do gato passando em cima do teclado e lambendo o pirulito. 12 milhões de visualizações no primeiro dia ali, sei lá o quê. Ele faz assim, fica bonitinho fazer. Não é? O que é isso? Faz parte. Faz parte, com certeza. Cada um busca o alimento que lhe apetece, né? As pessoas que estão prontas para sair dessa cadeia de avidia, de ignorância, que é a satisfação daquele astral mais intenso, mais baixo, que precisa de retorno imediato e precisa ser assim, instigado ou fustigado todos os dias, eles vão buscar o que querem, e isso a tecnologia, as mídias sociais provê de uma maneira muito intensa, né? E até a mídia tradicional. A mídia tradicional provê os horrores, né? Sim. Do dia a dia que você falou agora há pouco. E o mundo digital, ele provê acesso a tudo aquilo que a pessoa queira alimentar. Quem quiser ver gato chupando pirulito, quem quiser ver coisas eróticas, quem quiser ver guerra. Então, tem um livre acesso a tudo. Tem um aspecto ruim, que é o fato de ter um alimento denso ao alcance de todos os demônios de todas as pessoas, né? Cada um alimenta os seus demônios assim à vontade, até explodirem. Tem um aspecto positivo, que quanto mais intenso o demônio, quanto mais intenso a nidana que a pessoa tenha e quanto mais alimentada ela seja, mais frequentemente ela vem à tona, e por decorrência maior é a chance que a pessoa se aperceba disso e a corrija, né? Então, tipo assim, eu vou alimentar os cães para que eles latam alto, e no latir alto eu reconheço que eles existem, e em eles existindo eu vou domesticá-los. Isso seria interessante, uma boa abordagem assim. Sim, mas sempre cada um vai escolher o que vai fazer. Claro. Né? E também um outro aspecto sobre o que você estava falando e que procede com relação a essa frustração, essa não felicidade por não ver uma conversa produtiva ser vista 20 milhões de vezes em um dia. Aí essa análise desse resultado não vindo, ou desse resultado não satisfatório, quem faz daí não é a razoabilidade, né? Mas é aquela parte mais densa que também existe em cada um de nós, em você, em mim, em todos nós, que precisa ter retorno, que precisa ser alimentada, porque ela está acostumada com o retorno, ela vive do retorno. Então, se a gente conversou sobre as runas, que na verdade são uma parte da escrita cursiva da Atlântida, e você foi e colocou o vídeo na internet e teve um acesso. Esse um acesso ou 1 bilhão de acessos não faz diferença, porque em algum momento essa coisa, esse conhecimento que ele existia esquecido ou reservado para em determinado tempo ser verbalizado, ele foi verbalizado, nós conversamos e ele está à disposição. Então, se avançou uma escala, né, se deu um passo na direção de tornar visível ou invisível. A última ponta desse processo, que é daí quantas pessoas vão usufruir
né, vão se deliciar com aquele conhecimento, vão se transformar com aquele conhecimento, aí já não nos compete, aí compete a outra pessoa. É como assim a gente está na praça e aí nós vamos preparar uma refeição vegetariana assim, super grátis, boca livre, free, 0800, né? E a gente coloca na mesa, na praça e deixa. Se a gente for ficar ali tentando convencer as pessoas que estão passando que mesmo elas estando com vontade de comer carne, aquela comida vegetariana é mais saudável, gostosa, é melhor, né? Vai ser uma frustração então que a gente tem que fazer. Prepara uma comida com a melhor das intenções, com toda a nossa capacidade dentro das nossas limitações, coloca ao alcance visual, né, de todos, né? E aí o que a gente faz? Senta para conversar ou para ler um livro e deixa que as pessoas se sirvam à vontade. Aí no final do dia, tá tudo ali ainda, não faz mal. Os que passaram ali, ao menos viram que existia a possibilidade. Um pegou, ótimo. Não tem mais nada, melhor ainda. Então essa necessidade de avaliar o retorno de uma ação abstrata baseada em um padrão de análise de retorno de uma ação concreta, essa que às vezes causa o sentimento de frustração pela aparente ou pelo aparente não atingimento de uma meta que a gente se propunha. Se fosse assim, todos os avataras, os budas, os bodhisattvas, guardadas as proporções com relação aos discípulos, os peregrinos que somos nós, né? Todos eles teriam sido, assim, tido suas existências inócuas, frustradas, né, inoperantes, seria tudo de ruim. E na verdade não, né? Sabe que às vezes, eu ouço muitas vezes assim que tem muita gente que fica com raiva de você, sabe? Eu ouço ali, eu acho graça, porque você fala com... Para você tudo tem explicação, para você tudo é muito fácil. É uma coisa que realmente traz essa sensação, porque por que ele vê a vida desta forma e eu não consigo ver? Então isso aí não é uma crítica, né? Não, mas pode até ser uma crítica. Exato, né? Mas é uma coisa interessante isso. E veja que eu não sou otimista, né? Eu sou só realista, né? Sim. É que a vida ela é simples, né? E eu vivo a vida de uma maneira simples, né? Às vezes as pessoas falam assim: ah, você é muito humilde. Aí eu pergunto, o primeiro retorno é assim: tá, mas o que é ser humilde? Quer dizer que porque eu vou repartir um conhecimento que eu recebi fraternalmente de alguém, que recebeu fraternalmente de alguém até chegar na fonte que é o mestre, por conta de eu ir repartir um conhecimento que pode nem ser conhecimento, pode ser só a forma como eu vejo a vida. Sim, claro. Então eu devia ser arrogante, pedante, eu achar que isso tem algum valor, ou achar que isso me diferencia de outra pessoa, ou achar que isso me dá algum direito, ou achar que aí a divindade tem alguma dívida comigo, ou que o universo tem que fazer com que a minha vida ande 100% por conta que eu venho aqui conversar contigo. Não, é o contrário. Eu estou em débito por vir conversar, porque vir conversar contigo é lazer e é a oportunidade de trocar uma ideia boa. Claro. Entende? Então a vida, e a minha vida assim no dia a dia, ela é como a gente conversa aqui. Então eu não tenho um comportamento quando a gente conversa e um comportamento fora isso. Eu só tenho uma vida, né? E eu expresso de maneira simples porque a minha forma tacanha de ver as coisas, minha mentalidade é limitada. Sim. Não é? E a minha abordagem das coisas é limitada, a minha visão das coisas é limitada, então a forma como eu vejo a vida é de uma forma simples, só mais nada. Nós estamos falando, hoje o tema é retidão. Retidão. Sim. Nós já vamos explicar, mas a gente já está conversando sobre retidão desde o início. Sim, mas antes de você entrar, antes de a gente entrar no que a gente tem que entrar de uma forma mais direta, isso aqui que eu também tinha falado, por exemplo, eu sempre uso o meu exemplo porque eu estou aqui, eu estou me apresentando, lógico, né? Eu estou aqui. Nós não estamos querendo vender nada. Exatamente. A gente está trocando isso ideia. Aqui não, às vezes você já falei, às vezes você se expõe, você fala muito de você, mas eu tenho que vou falar de quem? Vou falar do Jorge, pô, ele sabe da vida dele, eu sei da minha, né? Claro. Não é? Claro que é. Então, por exemplo, você sabe que a minha crença, esse tempo que você convive comigo, que nós nos conhecemos,
aqui pelo menos, né? Mudou muito minha crença. Minhas crenças mudaram bastante. Antes de começar o Vida Inteligente, já tinha acontecido fatos aí que fizeram a minha balança mudar de graus incríveis. Então, eu sou cheio das dúvidas hoje. Você é cheio das certezas? Você é cheio das certezas? Eu não tenho certeza, já disse. Você já disse, então. Por que eu não tenho certeza? Porque você não tem dúvida. Não tenho dúvida. E eu não sou. Por que eu só tenho dúvida? Porque eu não tenho certeza de nada. Não, é que eu não preciso ter certeza, isso. Porque eu não tenho dúvida, porque a dúvida... Eu uso essa frase de vez em quando. Porque assim, se eu quiser compreender todo o universo, no mais absoluto, profundo, não sei o que e tal... Aí eu vou ficar com... E não é uma dúvida de conhecimento, é uma coisa. Uma dúvida existencial é outra completamente diferente. Então, surge um questionamento, surge uma dúvida, né? Se eu não vou buscar essa dúvida, se eu deixo que o conhecimento venha para que ele se transforme em... Que o conhecimento, sim, o conhecimento tem que vir e se transformar em vida. Esse que é a verdadeira iniciação. O conhecimento tem que se transformar em vida e ser exteriorizado. Então eu deixo que o conhecimento necessário venha na hora que ele julgar por bem, da forma que ele julgar mais apropriado, né? Se transforme em vida em mim, e aí eu coloco essa vida em mim em prática. Então eu não tenho uma aspiração, eu não tenho uma expectativa para então gerar uma dúvida, né? Isso não tenho. Agora, baseado no que eu possuo, né, na minha maneira de ver a vida, o que eu não tenho são incertezas. Isso eu não tenho. Que bacana, é um privilégio, eu acho. Não, então, é só questão de opção, né? Então, mas veja, então eu acreditava em muitas coisas, vida após a vida, né? Diz que morte não existe, né? E o mundo de lá, comunicação, reencarnação, essas coisas todas que a gente vem falando aqui. Então hoje eu sou cheio das dúvidas. Sou cheio das dúvidas. É aí que eu quero saber onde entra a questão da retidão e tudo isso aqui que nós vamos conversar hoje, nesse aspecto, por exemplo. Então, hoje eu já não tenho expectativa nenhuma que você falou. Eu estou cheio das dúvidas. Eu já não digo mais que eu nego, mas eu já não tenho certeza nenhuma. Antes eu tinha uma certeza que eu não sei de onde adivinha. Pode ser pseudo-certeza, pode ser fruto daquilo que me passaram, daquilo que me catequizaram, daquilo que me ensinaram, daquilo que botaram goela abaixo, como a gente diz, né? Que nem a mamãe fazia, come danado, e jogava embaixo. Assim, então, suponhamos que eu desencarne, que eu morra, que eu passe por lado de lá hoje. Aí fica a questão seguinte, puxa vida, se não tiver nada do lado de lá, maravilha. Maravilha. Então, tudo que eu fiz aqui, não vou ter consciência de nada, acabou, sumiu o eu estou, eu estaque aqui, e Zé Fini. Aí vocês ficam cobrando o Jorge, eu não vou poder contestar ele, ele continua vivo aqui. Mas a grande questão é essa, que eu já falei isso aqui, e vou repetir. Tudo tem oportuno. Aí chego do lado de lá, se é que tem lado de lá, não deve ter divisão nenhuma, porque tudo dizem que tudo aqui ocupa esse mesmo espaço e outras coisas, tal. Aí chego lá e, puta vida, meu! Que fantástico. Tem coisa aí. Aí você fala assim, pô. Você vai se surpreender. Não, eu me ferrei, né? Vou dizer. Não, positivamente, porque a surpresa negativa não existe. Não, então me ferrei porque, puxa vida, eu acreditei certo tempo, depois aconteceram fatos, não sei o que fizeram desacreditar. Aí não sei o que, eu tive chance de acreditar de novo, não acreditei, estou aqui. E tudo no campo das elucubrações, das conjecturas, isso aqui, chego lá. Só que aí não posso fazer mais nada, como você disse aqui, né? Já disse diversas vezes. A maioria das coisas que a gente pode fazer é em corpo físico. Lá de lá é outro nível, é outras... Sim, né? Aqui das causas, lá dos efeitos. Exatamente. Então... Da alma, né? Essa que é a grande, eu acho que muita gente se pergunta... O que adianta, vamos dizer, e trabalhar sobre essa coisa que nós estávamos falando há pouco? Eu sei retidão, que as religiões falam de retidão, de bom samaritano, bom comportamentos aqui. Primeiro, te prometem todas as filosofias, as escolas também, porque quando elas te dão uma linha de retidão, que você não sabe, te passaram, pô. Elas te dão um conhecimento que você pode transformar ou não em retidão, porque a retidão é um processo individual. Isso, já vai falar isso. Então, aí você chega lá, faz tudo isso aqui,
e você não tem como trazer de volta isso que eu digo. Então, como trazer de volta essa certeza, ou como animar um ser humano, que já nessa caminhada que nós já estamos aqui, onde nós estamos hoje, né? Isso aqui já vem milhares, milhões, como você diz, não sei quanto tempo aí, nós já estamos no mundo. Dezenas de milhões de anos. Exato, então tá. E mesmo assim, está aqui o que a gente vê hoje, né? A gente vê hoje um ambiente conturbado, em transformação, seja lá como for. Então ainda nós não chegamos lá. Como então que a gente poderia usar essas incertezas que eu tenho, tanto o Eustáquio tem, como eu tenho certeza que milhões, bilhões desses 7 bilhões têm um monte de incertezas, né? Como fazer com que essas incertezas não façam com que o ser humano se torne mais lento na sua caminhada evolucional? Será que eu falei muita coisa, mas não sei se você percebeu onde é que eu queria chegar. Sim. Porque eu tenho que aproveitar enquanto eu estou aqui, porque a maioria das coisas que já falou são factíveis enquanto eu estou aqui. Se eu passar para o lado daquele lá, acabou a vida inteligente. Ou então alguém vai dar sequência nisso aqui, né? Então acabou o instrumento de trabalho. O professor fala, nenhum de nós é o primeiro nem será o último. Isso, então. Alguém fez antes que a gente, logo a gente termina a nossa parte, aí a gente segue o caminho, um outro vai fazer ou não, de uma outra forma ou não, na medida do necessário, com o conhecimento necessário, para as pessoas necessárias, e a coisa vai seguir. Então. Agora, essa questão da vida ser uma preparação para a morte, isso sim. O que é dado oportunidade ao ser humano, aí, enquanto está existindo, enquanto corpo físico, ele preparar, adquirir o conhecimento e tomar as atitudes a fim de perenizar, né, a própria alma, para que a alma não passe pelo processo que a gente denomina como morte também, porque é desnecessário, é um desperdício. A gente falou outro dia sobre isso, né? É aquela coisa assim, ao invés de eu me preocupar em adquirir ouro que eu vou deixar na cova, né, eu procuro adquirir o ouro filosofal que vai adornar a minha alma a ponto de perenizá-la. Essa que é a razão da vida, né? Agora, a vida depois da vida, ela é surpreendente, Grego, sabe? Sim, 100%. Eu tô rindo, com todo respeito eu tô rindo. Não, mas ela é... Porque eu não lembro de absolutamente nada, sabe, até... Você lembra de alguma coisa? Um sorrisinho. Eu gosto quando ele fica vermelho. Quando ele fica vermelho é porque eu peguei algum ponto assim. Não é essa questão. É outra questão. Outra questão? Tá bom, tudo bem. Eu acho que, é que a sabe gente que tem certas lembra... coisas, você fala assim, mas tem certas coisas. Eu não vou questionar a lei porque eu sou um ignorante. Eu sou ignorante. Ignorante de desconhecimento. Mas, veja só, eu acho que tudo bem, respeito o que essas filosofias falam, o que essas doutrinas falam. Porque você não pode saber o que você fez e tudo isso aqui. Eu contesto muito isso aí. Porque senão não sei o quê e tudo isso aqui. Mas eu acho que você tinha que ter, pelo menos, elementos para que você tivesse alguma certeza. Algumas certezas, por exemplo. Mas é assim, Grego. Pô, trabalhar em cima da dúvida e eu tenho que trabalhar em cima da fé, Jorge. Não, mas não é da fé. Não, mas não é da fé. Tem que acreditar. Não, é do conhecimento, é diferente. A fé é aquilo, né, que você está tendo acesso que ainda não foi compreendido. Se a fé permanece incompreendida, ela vira dogma, vira fanatismo. Sim, se a fé, o conhecimento ele passa a ser compreendido, ele transforma, aí ele se transforma em vida. Eu acho que hoje está sendo interessante, primeiro nós estamos mexendo em diversos temas que nós já conversamos aqui. Fé, astral, vida após a vida, morte, que nós já falamos, uma série de coisas. Então é bom, que é interessante o processo. O que a gente estava falando agora era isso, essa questão de você ter que usar a fé para acreditar em alguma coisa. Então, daí, exato, é isso aí. Então daí isso não é iniciação, isso é uma etapa que é como se fosse assim, aquela curiosidade que vai te levar a buscar o conhecimento. E esse conhecimento que você pensa que precisa de fé de início, ele tem que se transformar em compreensão, para se transformar em conhecimento prático, para que se transforme em vida, para que seja uma coisa real. Se permanece como fé, vira dogma, vira fanatismo e te leva para um outro caminho que não é o caminho da retidão, porque vai interferir nas suas decisões. Mas puxa vida, mas é complicado, né? Porque parece um círculo vicioso, não parece? Não, o que acontece assim é que você não precisa pegar
todo conhecimento, e aí a mente concreta colocar um carimbo assim, aprovado 100%, negado 100%. Deixa como uma possibilidade. Ele não é um conhecimento que você aceita como integral ainda, mas você não precisa ter fé para acreditar naquilo, deixe como uma possibilidade. Sim. A vida vai transformar as possibilidades em conhecimento e a vida vai se encarregar de desvanecer todas as possibilidades que tenham sido só conjecturas. Isso se aplica ao conhecimento real, ao conhecimento verdadeiro. Lógico, a gente conversando sobre a Agartha. Quando você vai ter a certeza sobre a Agartha? Quando você for lá. Quando você for lá. Óbvio. Sim. Não é? Até então, a gente tem todos os conhecimentos passados a respeito das fontes, então, que tem acesso de quem vem de lá, supondo, né? Essas coisas assim. Não, mas quando eu vou ver? Quando eu for lá. Agora, quando eu posso ir lá? A Agartha é um estado de consciência. Você pode ir lá agora, você pode estar lá agora, você pode ir toda noite, você pode ir fisicamente. Vai depender de você, vai depender de cada um de vocês, não sei. Vai depender da sua retidão? 100%. 100%? Uhum. É mesmo? Sim, porque... Então o acesso é para poucos mesmo, porque... Não, mas é que assim, é que a Agartha, ela é um resultado evolucional, Sim. não é? Então quem está na Agartha, né, é quem passou pelos mesmos processos que nós passamos hoje. E quem chegou... está. E agora, estão falando em nível de acesso. Você falou que de noite eu posso ir lá. Quer dizer, eu posso ir lá, ou a minha essência pode ir lá. Eu digo o seguinte, eu não sou um cara reto. Nossa, eu já cometi um monte de coisa aí, um monte de... Não, então, mas eu não tenho esse direito segundo... Não é, segundo... Mas isso é um conceito religioso de retidão. Sei lá, Não é retidão, não é isso. Retidão consciencial, eu acho, né? Porque eu tenho consciência de que eu errei muito, essas coisas todas. Então eu não posso me considerar um cara reto, vamos dizer. Não, o ser humano que está no caminho da retidão não é o que não tem errado. É o que, tendo errado, tem consciência do erro e permanece. Esse está fora. O que errou e aprendeu com o erro. Esse pode ter acesso. Esse está no caminho, porque a vida ela é para isso. Sim. Né? Então se fala muito nas hierarquias ocultas que ajudam a dirigir a humanidade, e esse povo assim, né? Ou vindo da Agartha, ou o que seja, né? Eles têm 4 funções, 4 coisas que tem que fazer. E neles trabalham as 4 diretivas de qualquer pessoa que venha, qualquer ser que venha, dizem, né? Qualquer ser que venha para fazer o trabalho de contribuir nesse processo. Primeiro, contribuir para a autoconsciência do ser humano como um todo. Não é? Por quê? Porque a autoconsciência é fazer com que o ser humano compreenda e ligue nele o divino e o humano. Né? Ou seja, o que? Atman Buddhimanas é o espírito que nele habita, com o humano, que é o que seria o que separa os dois, né? Que seria o quaternário, e dentro desse quaternário humano, que daí é mente concreta, o astral, o vital e o físico, eu tenho os 3 reinos inferiores evoluindo. Então, primeira coisa, primeira diretiva, contribuir para a autoconsciência humana, para que a humanidade se faça uma hierarquia consciente. Hoje ela é uma hierarquia inconsciente, né? Vai vir a ser o espírito de Jagat, os pais criadores. Segunda diretiva de quem vem para trabalhar pela humanidade é contribuir para... Está falando de um agartino, né? É isso? Quem vem trabalhar? As chamadas hierarquias ocultas que vem trabalhar, ok. Tá? A origem tanto faz. Tá. A segunda diretiva é contribuir para a evolução dos 3 reinos inferiores, né? Tanto os externos quanto os internos. Significa o quê? Controlar o físico, controlar a vitalidade e controlar as emoções, né? Que são categorias de elementais entrelaçados internos, que são símiles, né? Da mesma origem que os não entrelaçados, os externos da natureza. Então, em controlando os elementais internos, eu adquiro o poder de controlar os externos, e adquirir poder é dar consciência a eles.
A retidão em si é dar consciência aos elementais que compõem o vital, o físico e o astral de cada um de nós. Essa é a segunda diretiva. A terceira diretiva de trabalho é propagar o verbo do Logos solar. Então, vem um ponto de referência, um Manu, um Avatar, um Bodhisattva, um Buda, o que seja. Ele traz um conhecimento a ser dado, que é o conhecimento do verbo, do Logos solar, né? E aí a hierarquia que vai contribuir para a humanidade, ela tem por obrigação propagar o verbo, não é? Terceira diretiva. Quarta diretiva é servir de exemplo para a humanidade. Então você pega Pitágoras, Apolônio de Tiana. Nossa, um monte. Esses, Sim. assim, centenas que a gente tem registrado na história, milhares que não estão registrados na história, todos eles vieram e cumpriram o seu papel. Ajudaram a trabalhar para a consciência humana, ajudaram para que os reinos inferiores progredissem no homem, propagaram o verbo solar e serviram de exemplo. Quantos desses, bom, é uma pergunta ousada, se você souber, eu vou te parabenizar de responder. Quantos desses tinham consciência do que vieram fazer? Consciência plena, nenhum. Nenhum. Que bom que você respondeu isso. Não, e até tem uma coisa muito interessante que é o seguinte, Grego. Essa questão do nível de consciência, então é avatara, né? Então existe avatara momentâneo, esparso, integral. Bom lembrar isso também, você já falou isso uma vez, é importante, porque não existe o cara que é sempre avatara, né? Não. Ele está num momento que ele foi, por isso que vem o ungido, né? Não, por assim, você quer ver o Christos. Não, é o alquimista, não o Paracelso. Papus? O outro, não, Papus não. Papus ele era ligado ao Paracelso. Sim. É como se fosse um discípulo do Paracelso. O Gerard Encalce, que era o Papus, né? Sim. Não me lembro, não vejo. Tá, daqui a pouco vem. Sim. Ele tinha um instrutor para que ele fizesse o que ele tinha que fazer. Napoleão tinha um instrutor para que ele fizesse o que tinha que fazer. Quem conduzia a Revolução Francesa tinha 2 instrutores. Sempre há a figura do instrutor. Por que isso aí, ô Jorge? É porque eles não têm consciência, assim... Quer dizer, eu sou de lá, venho para cá, e eu preciso de instrutor para me lembrar o que eu tenho que fazer. É isso? Agora está ficando mais claro. Não, e por assim, você pega o próprio Joshua Ben Pandira, o Jesus da igreja, né? E ainda é considerado que eles eram 2, né? Um nascido dos sacerdotisas dos essênios e outro com origem agartina, né? Então, um deles ainda teve que ser treinado, instruído em determinados locais durante um determinado tempo para então ter consciência e estar amadurecido para o trabalho o qual precisaria fazer, porque o trabalho pressupõe o amadurecimento. Esse famoso sumiço dos 13 aos 30? Sim, Você pega o Avatara de 1800, que você sabe qual é, né? Ele então vem à superfície, ele volta e fica por 83 anos nascido, mas embaixo, para amadurecer a alma, para que a alma não deixe de existir ao ter contato com a potência que a consciência dele representa. 83 anos de preparação para nascer como criança, com uma alma de 83 anos para aguentar a consciência integral. Daí sim, você pega um bodhisattva desses que permeiam a história, nenhum deles tinha 100% de consciência. Isso é importante falar mesmo. E muitos iniciados, adeptos que vêm para trabalhar, né? Então, assim, chega em determinado momento, entra em crise perfeita, absoluta, porque não sabem sequer a sua origem, não sabem qual é o pai, qual é a mãe, de onde veio, o quê. Mais uma vez a pergunta que eu te fiz no início na conversa, por que essa amnésia, vamos chamar assim? Não é amnésia, que assim, é que quando você vem para a superfície, você está sujeito às regras entende? E aí quando você nasce como criança e vai fazer um trabalho, a alma da criança tem que ser amadurecida e você tem que ter o conhecimento. E por que eu não lembro inclusive Krishna, inclusive Buda, todos eles foram instruídos, né? Depende só, o que varia é o lugar onde ele vai ser instruído, enquanto adulto.
Ele tem preceptor, ele tem que descer, estudar para se preparar para então fazer o trabalho. Nós já fizemos aqui, já fizemos um programa faz alguns anos aqui falando sobre memória. Por que então não se tem memória de vida anterior, dessas coisas todas? Por quê? É porque o conceito de vida ele está ligado à alma. Né? Para os seres humanos normais, nós todos, acabou o corpo físico, a alma vai passar por um determinado processo e ela se extingue e o resultado então vai se encadear e dar origem a outras existências entrelaçadas ou não. Exatamente, já falamos disso. Cada vez que nasce com uma alma nova. Qual é que é a memória que você tem? Zero. O que você tem de resultado das existências anteriores ligado aos conjuntos aos quais você está ligado, né? Aí são as chamadas escanas e nidanas, as tendências positivas e negativas, que então te dizem aspecto físico, até tem essa questão da insatisfação que a gente colocou outro dia, né? Foi. A pessoa insatisfeita com o seu aspecto físico. É uma coisa assim tão incompreensível, porque você fisicamente é exatamente o que você construiu e desejou ser e exatamente o que é necessário para você pegar os teus atalhos existenciais. E aí você vem e fala assim, não, mas eu queria ter meio metro a mais, meio metro a menos, ser mais magro, mais gordo, ter um olho colorido ou não, ter um cabelo liso ou enrolado. Então você fica, e você vai e interfere na tua própria vontade, que assim, você gasta uma vida para ter uma coisa, depois você gasta aquela outra vida para alterar aquilo. Você está afirmando que isso tem um preço. Óbvio. É? Óbvio. Quer dizer, se eu faço plástica, mudo meu nariz, fecho a orelha de abano, tiro a minha papa, eu estou mexendo algo que eu não deveria mexer. Você está mexendo nas próprias opções, você está cuidando, veja só, você tem tua opção, né? Quer dizer, você construiu milimetricamente a sua próxima existência. Daí você está vivendo essa existência. Ao invés de você daí então viver aquilo que você construiu, você gasta essa para alterar aquilo que você mesmo desejou. E no gastar essa está andando. E você está alterando o corpo físico, né? E essa alteração morre contigo na tumba. Sim. Né? O que fica é a tua insatisfação, né? As tuas dores, teus desamores, teus horrores, tua negação com respeito a você mesmo. E aí isso não fica na tumba, isso fica na alma e você vai ter que dar conta. A seguinte, ela é o resultado dessas dores e das negações. E aí a coisa pega. Deixa eu aproveitar e te perguntar uma coisa que eu já ouvi falar muito, né? Falei muito também, sem ter comprovação nenhuma. Essa questão é bem inerente ao que nós estamos falando. Eu faço uma cicatriz no meu joelho. Essa cicatriz fica nos meus outros corpos? Não. Não? Não, os outros corpos, sim, no vital, no astral. Isto. É a imagem. É a imagem dela. Por isso que eu estou te perguntando. A pergunta é inerente porque se eu faço alterações faciais, por exemplo, então isso aí vai ficar registrado no meu, chama, sei lá, perispírito, sei lá como é que chama. O corpo vital, ele se altera. Ele vai alterar todos os corpos. E o astral, ele é uma imagem. Então ele é fiel à imagem do que agora. Claro tá. que sim. Claro que sim. Então, quer dizer, mexer aqui vai mexer em todos. Não, e principalmente porque sim, é o que te levou a. Uma coisa é assim, você nasceu. A pessoa, então, ela nasceu com uma imperfeição grave. E aí a ciência tem condição de ajudar para que ela tenha uma vida normal. Isso, tá. Óbvio que ela vai corrigir, e o fato dela corrigir significa que no ato de corrigir ela está resolvendo uma nidana, uma tendência que fez com que aquela dor pela imperfeição tivesse que ser experienciada. Acabou o processo de aprendizado com a imperfeição é corrigida para que aquela dor deixe de existir. Tá. Um processo normal. É normal. Agora mexer por vaidade é diferente. É diferente de você passar a vida mudando a tua estética para se adaptar a padrões impostos por uma sociedade de mentira. Entende? Aí é uma vida, não é uma vida vã, né? E só que assim, se há uma coisa que é inadmissível do ponto de vista evolucional, é o desperdício de tempo, principalmente, de dores, de amores, de horrores. Então você passar a vida inteira traumatizado, frustrado, porque você queria ter, né, uma orelha não tão para fora e não sei o que, e aí você não toma a iniciativa de ir lá e não, então vamos corrigir isso, ou a tua orelha é só para fora, mas você não tem problema de lição, mas aí então se molda o teu caráter baseado nas inseguranças que a tua orelha de abano te traz. Caráter é um dos atributos da retidão. Perfeitamente. Então, nós estamos falando de retidão. Exatamente, aqui, então, por isso que eu estou enaltecendo. Então, eu vou
fazer com que as minhas inseguranças, dores, amores ou horrores, baseado em uma característica que eu mesmo plasmei, que eu mesmo criei, norteiem o meu caráter, me transforme em uma pessoa inibida, ou desenvolva a raiva contra quem não tem a orelha de abano, ou faça com que eu tenha que cometer ilicitudes para arrumar dinheiro, para daí então aplicar para ter aquilo que eu desejo. Então, esse que é o conceito, percebe? Ó? Esse que é o conceito de retidão. Retidão é assim. Sim. Retidão, retitude, né? Assim, é a abundância do que é reto. Isso é retidão, né? E o caráter, né, é aquilo que grava. Então, o conjunto de ações que eu tomo, né, baseada no meu pensamento, é que vai determinar e vai moldar o meu caráter. Caráter é aquilo que é gravado. Essa é a etimologia de caráter, né, tanto em grego quanto em latim, é aquilo que é gravado. Sim. Então, o que é gravado? É as diretivas, né, que norteiam as minhas ações. Mas a diretiva que norteia a minha ação é baseada na diretiva que norteia a minha emoção, que por sua vez é baseada na diretiva que norteia o meu pensamento. Esses entalhes é que dão o meu caráter, e o caráter dá um destino, e o destino dá um karma. Isso me lembra uma frase que você tinha falado, né? Isso. Do professor. Isso, né? O professor exatamente. cita muito isso, né? Que daí o pensamento vai gerar o hábito vai gerar um vício, o vício molda o caráter altera o destino cria o karma. Essa que é a frequência. E é só questão do praticado ceder aquilo. Então, retidão é como se fosse assim, eu tô aqui na base da montanha e eu quero chegar no cume da montanha, não é? E aí é um caminho reto para isso, que é o caminho da iniciação. O Sêneca, ele fala assim: do que vale conhecer uma reta se você não compreende o que é retidão? Sim. Quer dizer o seguinte, nenhum conhecimento tem sentido se você não tiver retidão de caráter, né? E a retidão, o amor, a humildade, a sabedoria e a retidão são os elementos para dominar a Maya, né? E o que é dominar a Maya? Maya é a ilusão. Quando o homem, o ser humano, ele é escravo de si mesmo, não é? Quer dizer assim, a vida dele, o caminho dele, ele atende aos desejos, né? Ou nem assim, seria assim, né? Então ele vai e atende os desejos o tempo inteiro, ele vive em função de atender desejo. Então a vida, ela é isso aqui, ó, o tempo inteiro. Os altos e baixos. Os altos e baixos da vida, o tempo inteiro. Ódio, amor, desamor, incerteza, ira, fúria, paz, felicidade, infelicidade, tudo artificial, né? E a retidão é exatamente o oposto disso. A retidão é aquilo onde então você, baseado na sabedoria, no amor, na humildade, então você faz com que o teu superior, você, seja imperador da tua alma. Na tua alma você dá a diretiva, na tua alma você manda. Nesse momento em que você então determina as diretivas da tua alma, tudo que ali existe está em um processo de contenção, de aprendizado. Aí vem uma daquelas diretivas da própria existência das hierarquias que ajuda o processo evolucional da humanidade, que é contribuir para a evolução dos reinos inferiores. Que reino inferior? Os elementais que compõem o mundo astral, os elementais que compõem o mundo vital que em nós existe. Então, quando eu ando no reto caminho, né, e o professor diz, tão importante quanto a tua reta ação há de ser o teu reto pensar, porque um é decorrente do outro, né? Quando eu ando então no reto caminho, significa o seguinte, que a minha alma, ela está pacificada. Não quer dizer que eu não tenha nidana, mas significa o seguinte, que tudo que ali exista sabe o seu lugar e só se manifesta... Sim, está sob controle, vamos dizer. Só se manifesta sob autorização e sob autorização, sabendo que vai ser sublimado. Então, é aquela alma onde os erros, quando acontecem uma única vez, né? Onde as nidanas, quando acontecem uma única vez e transformam-se em skandhas, tendências negativas transformadas em tendências positivas. Esse processo de construção da alma
de sublimação, né, de equalização, harmonização, pacificação da alma, baseada na retidão, ele faz com que as nidanas todas sejam transformadas em skandhas. Quando você transforma todas as tendências negativas em positivas, você está fazendo em você o processo de evolução, construindo não o teu corpo físico, construindo a tua alma para que ela atinja o processo de ligação do eu superior com a própria, tornando-a perene. A retidão de caráter, a retidão de emoções, a retidão de conhecimento, de comportamento, baseada na iniciação, ela é o caminho para a perenidade e para a imortalidade da alma, porque é a construção daquilo que a gente falou algumas vezes já, que é o corpo causal. O que é o corpo causal? É aquele que liga, né, é a ponte que liga definitivamente o humano no divino, tornando esse humano imortal em corpo e em alma. Tem uma história não vejo inteira, outro dia eu conto, mas que fala a respeito disso, daí do rei na época de Krishna, que então quando soube que Krishna morreu, então ele vai fazer a caminhada, né, ao Himalaia, e todos faziam a caminhada sem levar comida, para que daí no caminho morressem por inanição e por frio, né, para então acompanhar a divindade. E aí esse rei, ele sai, e aí leva junto a esposa, os 4 irmãos, e aí um cão vai acompanhando. E aí então na caminhada, então todos eles vão morrendo, morrem, né? E no final fica o rei e o cão. E aí quando ele chega no cume da montanha, que simbolicamente é o processo de iniciação, daí o Shiva desce da sua carruagem e fala assim: rei, meu rei, único entre os humanos, atingiste um estágio que te permite então ascender aos céus na minha carruagem em espírito, corpo e alma, vem. Aí ele fala assim: sim, mas também vou levar o cão, né? Aí a divindade fala assim: não, no céu não entram animais. Aí o rei falou assim: não, então eu não vou. Eu já ouvi isso aí, bonito, muito bonito, aí, significativo. Aí a divindade fala assim: mas você abre mão de vir em corpo, alma e espírito para o céu, né, por causa de um cachorro? Sim, então vou fazer o seguinte, a divindade fala: escolha, ou vem você ou o cachorro. Então eu prefiro que você leve o cachorro e eu fico e morro enquanto humano. Quando ele fala isso, o cão que o estava acompanhando, na verdade era o deus da morte, Yama. Aí então esse deus, aí ele é tratado como homem entre os homens, e não assume mais esse rei, não assume mais a condição de rei, mas também de divindade. É muito profundo e muito significativa essa passagem. Ele narra, né, exatamente o caminho humano, né, até você chegar à compreensão, e mostra que quando você pensa estar pronto, aí é que vem a prova, né? Isso é retidão. É que mostra que aparentemente mostra que seria um apego, e que não é apego, é uma grande lição. Claro que não, sim. não vou abandonar. Ele abre mão da imortalidade em função de um ser de um reino inferior, do reino animal. Exatamente. Né? Animais, vegetais, minerais, né? E fora os elementais. Então, a própria história em si é uma história iniciática, porque ela narra, né, todo o processo. Muito bonito, né? E nos mostra o que é a retidão. A retidão é isso. Então, a gente deve... Tem aquela expressão em latim que o professor Henrique de Souza usava muito, que é o vita impedere vero, dedicar a vida à verdade. Retidão é viver a verdade, amar a verdade e buscar a verdade. Isso é retidão. Né? Qual verdade? Aquela verdade que te permita compreender a verdade. Compreender qual verdade?
A verdade que te permita compreender a verdade. Qual a verdade? Não tem fim. Sim, assim vai. Isso é retidão. É aquilo que daí você anda reto na tua vida, então praticando o bem, o bom e o belo, sem esperar recompensa. Por quê? Porque não tem nada no final a não ser o fato do dever cumprido, que é a grande satisfação. Sim, mas no caso, no começo da conversa, que eu falei que eu me sinto frustrado em certos aspectos. Por que disso aí? Longe de mim de ser iniciado essas conversas. Não, estou falando... Não, nenhum de nós somos. Nós somos Sim, por que é? Assim, sabe qual é a melhor colocação que a gente pode colocar? A melhor colocação que a gente pode colocar é Claro, tudo bem. A melhor colocação que a gente pode expressar é assim, todos nós, se eu não espero nada, por que eu me frustro? todos nós somos peregrinos. No universo, então, existe assim, no universo antropomorfizado, o mestre e peregrino. Sim. O que muda é o quanto o peregrino se acha, se ele se acha mais ou se acha menos, mas é problema da individualidade, do egoísmo do próprio, né? Então, a questão da frustração, ela vem por conta disso. Às vezes pelo incômodo em conviver com dúvidas. Pode ser, Mas claro. só que daí as dúvidas, quem cria e quem alimenta é você mesmo. Claro. Então você cria, alimenta e se sente incomodado. É assim, você convidou alguém para dentro da tua casa e aquele alguém te incomoda. Primeira coisa, não convidar mais ninguém que te incomode, né? E segundo, tentar entender o convidado, entender a dúvida do que e compreender se aquela dúvida ela é resolvível, ela é solúvel, solucionável ou não, né? Se sim, resolva. Se não, ela deixa de ser dúvida. E sempre não deixando de lembrar que A se alguém me incomoda, é porque a acomodação está em mim. Lógico. E eu estou vendo a projeção naquela pessoa. Lógico. Né? Então isso é outro fator a ser trabalhado, né? A pessoa fala assim, não, você me dá raiva, você me dá ódio. E a expressão é perfeita, você me dá, né? Então ele gerou alguma coisa e me dá essa alguma coisa, só que não o ódio. O ódio em si é eu que vou ter que gerar, eu que vou ter que alimentar, eu que vou ter que reter e eu que vou ter que exprimir com relação ao outro, né? A frustração é assim, geralmente a frustração ela decorre da não compreensão de um resultado baseado numa expectativa. Sim, Então, seja lá qual for, né? Às vezes até uma que você não tenha nem consciência dela, nem você não sabe o que é. Você se frustra por uma coisa que você, na às verdade, vezes não sabe. a frustração, e daí se me permite tentar interpretar o que Claro. você compreende com frustração, pode Claro. ser o seguinte, aquela ansiedade, aquele desejo fraterno de fazer com que a humanidade inteira evolua, ou que a gente tenha uma boa conversa, e que essa boa conversa fosse útil a 20 milhões de pessoas. Quando você vê que não é 20 milhões, que é 30 mil, daí você fala assim, puxa vida, mas que desperdício. Não, porque esses 30 mil podem fazer com que, ao invés de 20 milhões, sejam 200 milhões. A gente não sabe. A minha frustração se apresentou agora e disse o que é, entendeu? E ela chamou de um termo que a resposta é engraçado essas coisas, mas tudo bem. E disse uma coisa que a gente conversou aqui: a minha frustração vem da solidão. Mas Grego, o caminho da iniciação. Solidão. E assim, quanto mais reto o caminho, mais solitário. Não tem outro jeito. A iniciação, você pode estar numa escola, não interessa se você está olhando para o mestre ou não, não interessa o que você esteja fazendo, não interessa o quão rápido você esteja fazendo, não interessa quantas nidanas você tenha para resolver, todos nós temos, né? Mas sim, quanto mais reto o caminho, mais sozinho você vai. Por quê? Porque não tem como você levar alguém junto. A iniciação é um processo individual, depende de cada pensamento, de cada ação, de cada emoção, de cada conhecimento, de cada nidana, de cada skanda, de cada átomo do meu corpo, de cada maneira como eu vejo o universo, de como eu respiro. Assim, assim, são mundos particulares, né? Por isso que se fala assim, que o astral não é o plano astral, é um mundo, né, ou um universo astral, né, onde dentro desse mundo, dentro desse universo, tem o quê? Eu tenho N mundos, cada um tem o seu próprio. Por isso diz o professor, cada um constrói o seu próprio mundo para que o meu permaneça ignorado.
Há o de bom e há o de ruim. Cada um construiu seu próprio mundo, vírgula, para que o meu seja conhecido, construtivo. Cada um constrói seu próprio mundo, vírgula, para que o meu permaneça ignorado, destrutivo. De qualquer maneira, tanto no mundo caótico quanto no mundo divino, o ser humano vai estar sozinho. Na melhor das hipóteses, ao longo do caminho, ele vai estar com mais uma pessoa. Claro, puxou daqui, né? Mais uma pessoa. Eu já tinha levantado o dedinho aqui. E essa uma pessoa quem que é? É ele, é o mestre. A tua única alternativa para resolver a solidão da iniciação é contemplar o mestre. Diz ele, Henrique de Souza. A única maneira de ser eu compreendido e sentido é cada um de vós seres um reflexo de mim mesmo. E nós já conversamos aqui sobre um termo sânscrito chamado pramana. Sim. Pramana é quando eu quero conhecer alguma coisa. Então, quando eu quero conhecer alguma coisa, então, a gente está falando sobre a escrita Atlante. A escrita Atlante, ela está em determinado local, no astral, onde ela foi criada, ela existe ali, toda a realidade, o dia a dia da Atlante está tudo aqui, né? Independente dela já estar redimida ou não, e está redimida. Quando eu quero, então, acessar o conhecimento Atlântico, eu tenho que fazer o quê? Com que a minha mente, ela vá até esse mundo no astral, essa altura no astral, onde está o conhecimento, e a minha mente, então, vibre para cima e para baixo, rapidamente, na altura em que está o conhecimento. No fazer isso, eu faço pramana. Quando eu faço pramana, uma cópia, um símile, um reflexo daquele conhecimento, vem para a minha alma. No momento em que daí, uma parte da minha alma, elementais, que antes era matéria bruta, inconsciente, passa a ter um conhecimento superior, eu fiz com que evoluísse um reino elemental, uma que está em mim, uma das diretivas de quem trabalha pela humanidade, pelo Pramana, né? E aí, no momento em que eu tenho acesso ao conhecimento do iniciador, do mestre, e tenho cópias, reflexos desse conhecimento em mim, chega um ponto em que eu tenho tantos reflexos desse conhecimento que o somatório dos reflexos que tem em mim é o próprio. Nesse momento eu o conheço, eu o compreendo. A única forma de ser eu compreendido e sentido é cada um de vós serdes um reflexo de mim mesmo. Compreendido e sentido são iguais, estão juntos, no mesmo local. Acabou daí a solidão. Só um complemento aí disso que você falou da questão da solidão. Por que então, se o caminho é solitário, e a solidão é um troço sério pra caramba, por que todos os bodhisattvas, avataras, agnisvatas, todo mundo veio com colunas, todo mundo veio com alguém? Isso aí não seria... sempre vem em gêmeos e com colunas. Então, isso aí não seria uma forma de ter alguém para... Não, Grego, mas é que assim... suprir a sua solidão, vamos dizer, no caminho? Mas independente... Então, por exemplo, assim, vamos supor... Vou citar um... Buda veio com a sua contraparte feminina, Buda, Budai. Krishna veio com Krishnaya, sua contraparte que ninguém fala, né? Nesses casos... E ele tinha o Arjuna dele também. Não, mas aí o Arjuna é o discípulo, né? E ali é uma coisa figurada que é o humano conversando com o divino, né? Aqui com JHS tem o entorno do discípulo, todos têm, né? Nesse caso específico, quando essa condição de gêmeos, aí são nascidos de natureza diferente, os dois são um, entende? E aí a iniciação, dentro do nosso conceito de iniciação, é diferente. E a solidão que eles experienciam e a dor que eles experienciam é o somatório da solidão da humanidade. A solidão de um desses seres, ela é maior e incompreensível para o ser humano, porque ela é a solidão de todos os seres humanos. A dor que esses seres experienciam em termos de emoções, por não compreensão, por ignorância, é incompreensível para nós, porque ela é o resultado da ignorância da humanidade. E por isso adoecem, por isso morrem, por isso sofrem, etc, etc. Então esse é um conceito diferente de solidão. Agora, no nosso caso, então nós estamos aqui trabalhando, trocando ideia há 11 anos, não é?
formamos um egrégor, tem um movimento, né? A gente está fazendo alguma coisa, né? Compartilhando, trocando ideias, sem nenhuma expectativa. Independente disso, você tem um caminho, eu tenho um caminho. Nós conversamos e no momento que a gente conversa, ou você conversa com a tua filha, ou eu converso com a minha, ou a gente conversa com o Alvin, ou a gente conversa com o Sr. Jefferson, ou com o Sr. Hélio, ou com a Dona Selene, ou quando a gente encontra o professor, não interessa quando seja, se em vigília, se em sonho, né? Então, nesse momento, parece que a sensação de solidão, ela é amainada, do ponto de vista humano, porque o caminho para chegar definitivamente ao Mestre, para chegar definitivamente à compreensão, que é unir o meu espírito com a minha alma e dar perenidade a essa existência, não tem como. Não tem como. Por isso eu falo assim, que a experiência, né, é uma lanterna que está presa nas costas, ela só serve para quem está vindo atrás. Né? E o Mestre, quando ele ilumina, ele não bota a luz no olho do discípulo, porque daí vai cegar. Por isso que fala assim que não se ilumina passarinho à noite, né? Porque a luz nos olhos do pássaro, né, vai fazer com que ele bata em alguma coisa e morra. Então, o discípulo ele guia a luz apontando o caminho. Sim, no chão ali. O discípulo anda se quiser, né? E aí então lembra, a gente encontra o Mestre duas vezes, né? Uma vez fora, apontando o caminho, e a segunda vez, caso tenhamos a felicidade de chegar a uma completude evolucional, encontramos novamente o Mestre onde? Em nós. Nesse momento acaba a solidão. Até então, jogo duro. Complicado. Realmente é. E nesse caminho, né, solitário, né, e que só você pode fazer por você mesmo, que assim, faze por ti e então te ajudarei, o que te ajudarei, é porque você tem que andar para chegar a um ponto em que você possa ser então orientado, sair da inércia, né? A maneira mais simples de andar esse caminho, esse reto caminho, por isso o nome é reto caminho, né, é a retidão. Então a humanidade, ela é hoje como se fosse um conglomerado de escravos, né? Escravos dos seus próprios amores, horrores, dores, anseios, né? A falsidade, a ignorância, a pedância, a agressividade, o ódio, assim. A gente está, assim, é como se, da mesma forma como a água está pro peixe, né? As dores de todos os seres estivessem para nós. Então, nós andamos todos os dias, dormimos, acordamos, respiramos, nos movemos dentro de um grande aquário, assim, uma grande matéria formada pelas dores da humanidade. Por conta disso, é tão difícil se manter no reto caminho. Por conta disso, a iniciação é um processo tão trabalhoso. Então, assim, naquele projeto que a gente está levando adiante lá na Sociedade Brasileira de Eubiose, que é a iniciação online, né, para aquelas pessoas que estão afastadas. Então, às vezes eu vejo, eu acompanho, mas sem interagir, mas eu vejo o que acontece. As pessoas desistem porque acham que é um processo trabalhoso. A iniciação em si é um processo trabalhoso. É um trabalho como um outro qualquer, do ponto de vista humano, mas com o adicional que você tem que galgar assim, os degraus com relação ao invisível, ao incompreensível no momento. Não é porque você entrou em uma escola de iniciação que tudo vai te ser dado. Porque não no tem dia ninguém, seguinte já, né? Não porque é não assim, tem tudo. ninguém para dar. A compreensão, ela não pode ser dada a ninguém. A compreensão, ela tem que ser construída por cada um sozinho. Não tem outra maneira, né? A iniciação, né, ela se faz sozinho. A iluminação, ela é atingida sozinho. Todos os seres que chegaram ao estado de Cristos, o iluminado, ou Buda, que é a mesma coisa, né, chegaram por conta própria, né? Chegaram assim, cai, levanta em uma existência, em 2, 3, 100, 200, 500, 600, 700, não interessa quanto seja, né?
aprende e é desenvolvendo a vontade para daí com amor e sabedoria fazer a atividade correta, praticar o bem, o bom e o belo, andar no caminho da retidão e aos poucos então ir construindo um edifício, né, um edifício sáttvico, né, que assim, amarelo dourado, que em si é o seu mundo, né, e para chegar nele a retidão é o único caminho. Uma das coisas mais maravilhosas que existe é você, a exemplo de Arquimedes, né, você descobrir o seu eureka. Quando você sozinho, assistindo um vídeo inteligente, lendo um livro, olhando um passarinho, você tem aquilo que a gente chama de insight, né? E aquela coisa se apresenta e você tem um nível de compreensão. Oh, aquilo é uma coisa... Olha, é chocante. É maravilhoso, é maravilhoso, é maravilhoso. Não, é um negócio assim... E nós estamos falando de uma coisinha só, né? Imagina chega-se num estado em que daí quando você então você experiencia você faz pramana, né? Então você experiencia só que o conhecimento com o qual se praticou o Eureka a primeira vez, o pramana, ele tem um reflexo em você, significa o seguinte: você tem um caminho, você tem um fio que te liga àquele mundo onde estão todos. Aí então tudo aquilo, só que chega um ponto em que aquilo que te surpreendeu aquela vez para você já é realidade, porque já é o teu mundo. Sim. Daí é hora de ir para o mundo seguinte. Então é um processo maravilhoso. Vai pro mundo seguinte. Exato. E você vai, nesse processo, fazer com que o invisível se torne visível, com que o inaudível se torne audível, com que o imperceptível se torne perceptível. Para quê? Para que eu guarde, para que eu diga assim, não, eu levito, eu faço, eu vejo, eu vou na... Não. Para que daí a gente chegue, vá para a praça, coloque na mesa e diga assim: bem-vindos seres humanos, vamos repartir. Isso vai ser um tema de um outro programa, está vindo aqui, porque é muito interessante, porque o que eu não canso de ouvir, você não deve ter cansado de ouvir também, é as pessoas dizerem que não se sentem pertencendo a este mundo. Já pegou, né? Hein? E aí tem algumas questões que nós vamos conversar, merece um programa inteirinho para isso. Apareceu aqui agora a questão olha, o trabalho é bonito, viu? É porque a gente está vivendo um mundo muito estranho, sabe, Grêmio? Então, é porque, assim, é que as pessoas não têm noção, né? É como assim, a pessoa fala assim, nossa, esse Brasil é uma porcaria. Não, às vezes ela pode ter noção, mas não tem compreensão. Não, é porque assim... Às vezes não tem nem noção. A pessoa fala assim, porque esse Brasil é uma porcaria, o Brasil é ruim, não sei o que e tal. E a gente pergunta assim, tá, mas quantos outros mundos você conhece? Quantos outros países você conhece? Que parâmetro você tem? Sim, e aí isso que eu ia dizer antes, assim, que a humanidade, e vamos até ao nosso país, né, é como se fosse um país de escravos, porque é o pior tipo de escravo, que é aquele que consente em ser escravizado mentalmente, astralmente, assim, em todos os níveis. A inércia passa a ser uma dádiva, né? A vida é levada de uma maneira assim, sabe, assim, a vida se esvai pelo ralo, não é? E da mesma forma, se as pessoas começassem a pensar, se assim orassem, né, deixassem de ser escravos, né, dos outros e de si mesmas, e se tornassem senhores, imperadores das suas próprias almas, mudaríamos o mundo. E a gente já vê o seguinte, e que isso é uma coisa muito interessante, que o mundo que a gente vive de maneira como um todo hoje, né, é que é um mundo completamente sui generis, porque não é um mundo regular como existiram outros universos, onde então o universo existe, e aí acontecem os ciclos, e termina entra um para lá e começa o outro, daí vai e se movem os sistemas planetários e as galáxias. Não, nós estamos em um universo, né, onde houve uma queda em dois anteriores, né, um em dois anteriores, e o resultado desses universos anteriores estão coexistindo conosco agora fisicamente, então, à espera que a humanidade guarda que nós vamos falar sobre isso, dê jeito no seu próprio mundo, no mundo anterior, e quem está tentando ajudar a humanidade daí deveria ser o futuro veio e não deu jeito, veio o futuro do futuro, se antropomorfizou para tentar resolver. Então isso que a gente tem que ter noção, Greg,
é que aguardem que é o próximo tema. Jamais existiu uma vida e um mundo como esse, e jamais vai existir uma vida e um mundo como esse. E as pessoas o que fazem? Sentam e reclamam. Vai ser um tema que se aguardem. O próximo tema vai ser sobre isso. Vai ser A iniciação permite isso. Ela permite quebrar os grilhões da nossa própria ignorância consentida. Assim, em mim mando eu, minha vida eu que faço, o meu mundo eu que gerencio, o universo eu que construo. Exatamente, tomar as rédeas, como a gente diz. Né? Isso que a iniciação provê. Ela provê a liberdade, ela provê, assim, permite que o ser humano saia do estado de cegueira, do estado de letargia. Assim, é uma coisa, sabe, Gregor? É uma coisa assim, a palavra humana para descrever é chocante. Se as pessoas compreendessem o mundo como o mundo realmente é chocante. Não tem assim, ó, não se encontra uma letra de realidade impressa em qualquer lugar, não se ouve um verbo, uma palavra de verdade dito por qualquer mídia. E não é porque está tudo oculto. Qualquer pessoa pode procurar a iniciação real e andar o caminho da liberdade, né? O mestre deu a vida por isso. É isso, tá aí, tá tudo na nossa mão. Calma agora, chega. Agora sim, né? Nós temos que fazer. Então, agora ó, já tá bom. Nós temos que fazer. Nossa, eu queria ter um programa por dia, mas tudo bem, quem sabe a gente chega lá, né? Que a coisa vai aparecendo. A coisa vai aparecendo. Jorge, muito obrigado por hoje. Mais uma vez, uma felicidade vir aqui. Eu também acho. Tá cada vez melhor, né? Vamos dizer. Então é isso, e essas são momentos de satisfação. Né? É porque o invisível e a realidade, ela está tão densa e ela está tão factível que ela está praticamente ao alcance da mão. Isso, como o professor fazia, alguém duvidava, questionava dele alguma coisa, né? Ele fazia assim, aí ele tirava a coisa do astral, né? E mostrava, né? E o mundo real, que a gente vive em Maia, agora a gente vive na ignorância, né? Sim. E o mundo real, ele está assim, tão assim, a ignorância está tão tênue, porque a gente já está no ciclo novo, né? Que se a gente olhar rapidamente assim, a gente já tem vislumbres do mundo real. Né? A gente prestar atenção, a gente já ouve o mundo real. Né? E se quiser, aí há a opção de cada um, é só você decidir e você vive o tempo inteiro no mundo real. Que é esse mundo de paz e de simplicidade. Exatamente esse. Aguardem aí o próximo tema, nós vamos dar exatamente uma sequência que nós estamos falando hoje. Aguarde. Jorge, obrigado mais uma vez. E para vocês, um fraterno abraço e um feliz sempre. Fiquem bem, fiquem em paz, tenham uma boa vida.